Como vocês estão? Deus abençoe a vida de todos. Estamos aqui para a segunda aula sobre soteriologia, que é a doutrina da salvação. Anteriormente, nós tivemos uma introdução onde já demos uma pincelada no que será tratado nessas aulas e estamos aqui para dar continuidade falando sobre a predestinação, né? Que é um dos pontos aí da nossa aula sobre a doutrina da salvação. Quero que, se você ouvir algum barulho durante nesses minutos, que você releve. Te peço desculpas, eu estou em uma casa viva, né? Que é uma casa viva, é uma casa que tem pessoas, tem animais, tem vizinhos. Então eu peço a sua paciência, a sua compreensão, para que nós possamos ter aqui uma aula saudável e proveitosa, apesar dos apesares, tá bom? Então vamos lá, falando sobre a predestinação, né? Os verbos predestinar e predeterminar traduzem a palavra grega proorizo. Predestinar é destinar de antemão, e se trata de uma ação de Deus que abrange todos os eventos, ou seja, no que diz respeito à salvação, predestinar significa que Deus destinou de antemão aquelas pessoas que serão salvas, ok? Vamos ler aqui uma referência bíblica que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, e os versículos são os versículos 27, e 28. Atos dos Apóstolos, eu acredito que você está com a sua Bíblia em mãos, capítulo 4, versículo 27 e versículo 28, diz o seguinte: porque de fato nesta cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Ou seja, aqui o apóstolo Pedro, né, ele está pregando e em um determinado ponto da sua pregação, ele fala com os fariseus, os líderes religiosos ali, e com o povo judeu em geral, que o que eles fizeram com o Senhor Jesus, prendendo ele no Getsêmani, levando para a casa de Caifás, de Anás, depois Pôncio Pilatos, Pilatos Herodes, Herodes Pilatos de novo, enfim, todo aquele processo, os açoites, a coroa de espinho, a crucificação, a morte de Cristo, Pedro deixa claro aqui nas minhas palavras que não foi um assassinato, mas que foi algo predeterminado, determinado ou proorizo, de antemão, pelo próprio Deus. Foi destinado, Jesus foi destinado a viver tudo aquilo de antemão pelo próprio Deus, né? Para que cumprisse assim, Jesus cumprisse assim o propósito de Deus Pai. Prosseguindo aqui, no campo da soteriologia, a Bíblia afirma que Deus predestinou os crentes para serem conformes à imagem de seu Filho e que o resultado final disso será a glorificação deles. Então Deus predestinou o salvo para que o salvo ele fosse a imagem do Filho, do Senhor Jesus Cristo. E isso será resultado no final na glorificação do crente, do salvo. Então vamos ver Romanos, capítulo 8, logo depois de Atos dos Apóstolos, o livro de Romanos, ou carta de Romanos, no capítulo 8, versículo 29 e o versículo 30, que diz o seguinte:
Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primeiro, ou melhor, o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, esse tema da predestinação é tão verdadeiro, é tão sério, e tem a ideia de nos trazer, e nos traz tanta segurança, que o termo, né, ou a expressão usada aqui em Romanos 30, lá no finalzinho, versículo 30, é glorificou. Está no tempo presente, não no futuro. Não é algo que ainda vai acontecer, né? Senão estaria assim, ele vos glorificará. Mas não, ele nos chamou e ele também nos glorificou. O Senhor já nos trata como glorificados, ou seja, a obra da consumação já é algo, da salvação, perdão, já é algo na mente de Deus resolvido, já acontecido na vida do salvo. Isso nos traz segurança, tá bom? Prosseguindo, Deus também predestinou os crentes para a adoção de filhos. Isso teve como única causa a livre escolha do Senhor, realizada segundo o conselho da sua vontade. É o que está lá em aos Efésios, capítulo 1, versículos 5 e versículo 11. Efésios, carta de Paulo aos Efésios. Olha o que diz o versículo 5 do capítulo 1. Nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. Olha o que diz o versículo 11. Em Cristo fomos também feitos herança predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Ou seja, por que é que o salvo, ele é salvo? Porque ele merece ser salvo? É pela família que ele tem? É pelo conhecimento que ele tem? É pelas suas conquistas pessoais? Ou porque ele tem um bom caráter, é uma pessoa do bem, paga suas contas, respeita a sua família, nunca assassinou ninguém? De forma alguma. O salvo, ele só é salvo única e exclusivamente pela vontade de Deus, nada mais. Prosseguindo aqui, nós vemos aqui que é colocado o seguinte: o propósito último da predestinação dos crentes é o louvor da gloriosa graça de Deus. É o versículo 6 do capítulo 1 de aos Efésios, que diz o seguinte: para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então, o propósito de Deus, o propósito de Deus em último lugar, no que diz respeito à predestinação, a destinar o salvo para ser salvo, o propósito final é a glorificação de Deus. Hoje você que é salvo, que está ouvindo assistindo essa aula, você é salvo e é importante que você tenha isso em mente, que eu tenha isso em mente. Nós somos salvos pela exclusiva vontade de Deus, única e exclusivamente pela vontade de Deus e pelo louvor da graça de Deus, para o louvor da graça de Deus, como nós lemos aqui aos Efésios 1:6. Então, isso é muito importante, porque isso nos coloca no nosso devido lugar, que é o lugar de humildade, que é o lugar de simplicidade, de reconhecimento da nossa pequenez, da nossa insignificância, podemos dizer assim, impotência para salvar a nós mesmos. Eu já ouvi pessoas dizerem sobre seus pecados: quando chegar o momento da minha morte, da minha partida, sobre os meus pecados, eu me acerto com Deus. E isso é impossível, porque Deus criou apenas um meio da pessoa
se acertar com ele. E esse meio é Jesus Cristo. E quando uma pessoa ela recebe Jesus como Salvador, como Senhor, quando ela levanta as mãos para ir à frente do culto, ou ela é batizada nas águas, ou ela professa a sua fé em Cristo, pregando o Evangelho, evangelizando, cantando, seja de qual forma for, ela só faz isso porque Deus a predestinou pela sua graça. Nós lemos isso aqui em Efésios 1:6. É pela graça de Deus que o salvo e é predestinado para a salvação. Então isso nos coloca no nosso devido lugar, nos coloca pequenininhos, nos coloca mansinho, em um tempo onde muitos de nós cristãos, servos do Senhor, por cargos, pela placa da denominação, pelo grau de instrução acadêmica ou secular ou cristã, e por talentos e dons e portas que se abrem no meio evangélico, dentro da igreja que você congrega, enfim, os trabalhos que são confiados, nós acreditamos que somos bons o suficiente para sermos salvos. Outros acreditam que são salvos e são bons o suficiente para ser salvos e são santos e tudo mais, e que vão morar no céu porque casaram uma vez só, nunca se divorciaram, ou porque nunca mentiram ou roubaram alguma coisa de alguém, ou porque nunca cometeram nenhum tipo de pecado expressivo, de grande visibilidade. Mas esse tema da soterologia e a predestinação nos mostra que nós somos, quão pequeno nós somos, né? E quem é de verdade o autor, o responsável, né? O cabeça, o idealizador da salvação do salvo. Esse alguém é o Deus Pai Todo-Poderoso, e como Paulo disse em Efésios 1:6, isso ele fez para o louvor da sua graça. E você tem que aceitar isso, e eu tenho que aceitar isso, respeitar isso, crer nisso e saber que eu só sou salvo porque Deus me predestinou para isso. Não porque eu sou bom, mas porque Deus quis que fosse assim. Ok? Muito bem, nós temos ainda alguns minutos à frente. Nós vamos falar sobre a eleição, né? É o segundo ponto aqui da nossa aula sobre soterologia, né? É o segundo assunto que será abordado aqui nesse tema tão importante para a fé cristã, que é a soterologia. Falamos sobre a predestinação e nós vamos falar agora sobre a eleição. A eleição, ela vem do grego eklog. Se eu estiver lendo errado, vocês me desculpem, mas eu não sou grego e não estudei grego. Quer dizer eleitos, né? Diz respeito ao livre e soberano, diz respeito ao ato livre e soberano de Deus de escolher aquele que sem mérito algum, ou aqueles que sem mérito algum serão salvos, serão alvos efetivos da sua graça salvadora. Então isso aqui significa ser eleitos. É o ato de Deus, a soberania de Deus, de escolher aqueles que sem mérito algum. Essas pessoas, os eleitos, não têm mérito algum. Elas são salvas pela graça de Deus. Elas foram escolhidas pela graça de Deus, e somente por isso. Não é porque elas merecem, não. É só pela graça de Deus, né? Você é salvo, é pela graça de Deus. Você não tem mérito nisso, somente a graça de Deus. Nós vamos ler aqui para fundamentar mais esse entendimento, Romanos capítulo 9. Olha que interessante. Romanos 9, 14, a partir do versículo 14, diz o seguinte: existem muitas pessoas que são de entendimentos e interpretações bíblicas diferentes, que não acreditam que uma pessoa pode ser salva sem ter mérito algum, e elas não aceitam esse tema, né? E muitas pessoas criticam: mas vocês gostam muito de Romanos e tudo mais,
Bom, eu acho que não precisa ter uma inteligência absurda para poder aceitar que se o texto que fala sobre a salvação e a escolha de Deus, a livre escolha de Deus, de quem será salvo, sem que essa pessoa mereça, é Romanos, então é Romanos que eu preciso ler. Versículo 14 diz: que diremos então? Que Deus é injusto? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim, pois, isto não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus, que tem misericórdia, porque a Escritura diz a Faraó: foi para isto mesmo que eu o levantei, para mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem ele quer. Enfim, o versículo 19 diz: mas você vai me dizer, por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? Mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez: por que você me fez assim? Será que o oleiro não tem direito sobre a massa para, do mesmo barro, fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a destruição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que de antemão preparou para a glória, estes vasos somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Então, o apóstolo Paulo faz uma série de perguntas aqui, mas demonstra que a salvação, ela ocorre pela graça de Deus. A eleição, ela ocorre pela graça de Deus, única e exclusivamente pela graça, pela vontade de Deus, não pelo mérito do eleito. Lá em Romanos capítulo 11, versículo 3 ao 8, ele prossegue dizendo as mesmas coisas. 11, 3 ao 8, ele diz o seguinte: Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, sou eu o único que sobrou e procuram tirar minha vida. Ele está aqui repetindo o que foi dito por Elias. Mas qual foi a resposta divina? Foi esta: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim também, nos dias de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Olha aqui a eleição. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça não seria graça. Ou a graça já não era graça. Ou não é graça. Que diremos então? O que Israel buscava, isso não alcançou, mas a eleição conseguiu isso. Os demais foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu um espírito de profundo sono, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Então, nós vemos aqui a livre ação de Deus na eleição pela sua graça. O ato divino de eleger os que seriam salvos ocorreu na eternidade, antes da fundação do mundo. É o que está lá em Efésios, capítulo 1, versículo 4. E foi realizado conforme a graça e a livre determinação do Senhor. 2 Timóteo 1, 9. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1 e 2. Vamos ler 2 Timóteo. 2 de Paulo a Timóteo. Está pertinho aí aos Romanos. No capítulo 1, versículo 9. Que diz o seguinte: que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 1 e 2. Olha só o que Pedro diz. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus, Pai,
em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então Pedro aqui, ele chama os salvos como eleitos. Ele reconhece esse capítulo, esse assunto, né, ou essa aplicação da eleição na vida do salvo. Ele reconhece a eleição e chama os crentes da diáspora, né, da galáxia, da Capadócia e da Ásia e da Bitínia como eleitos. Ele trata eles como eleitos, né, e não de acordo com qualquer fator positivo que ele, porventura, tenha visto previamente no homem. Romanos 9, 11 e 16, Romanos 11, 5 e 6. Então, é muito repetido isso nas Escrituras, né, e pelo apóstolo Paulo, de que o salvo, o eleito, ele não é eleito por seus méritos, né? A eleição, me colocando melhor aqui, não acontece pelos méritos do salvo, mas ela acontece pela graça de Deus. Voltando mais uma vez a Romanos, capítulo 9, versículo 11, ele diz o seguinte: e os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. O versículo 16 diz o seguinte: assim, pois, isto não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus, que tem misericórdia. Isso é fantástico, gente, isso é fantástico. Isso aqui é um puxão de orelha naqueles que acreditam que são merecedores de serem salvos, né? Que se acham mais santo do que as outras pessoas, que acreditam ser alguma coisa, a última bolacha do pacote dentro da igreja e no ambiente cristão. Muitos até desprezam as outras pessoas, né? Versículo 5 do capítulo 11 diz assim: assim também nos dias de hoje sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Versículo 6: e se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Então, minha gente, a eleição, ela é pela graça, não pelas obras, não pelo que você fez, mas pelo que o Senhor Deus fez por meio de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. De fato, a eleição não busca homens dignos, mas sim produz homens dignos. Forte isso aqui, hein? Você é uma bênção na igreja? Você é uma potência nas mãos de Deus? Você prega, você canta, você dirige cultos, você escreve, você tem talentos, você tem conhecimentos no meio cristão e tem destaque na igreja que você congrega, né? Você é um homem de honra, um bom pai, uma boa esposa, um bom filho, tem bom testemunho das pessoas. Saiba disso. Tudo é pela graça de Deus. É a graça de Deus, é a eleição de Deus para que você seja salvo, que fez ou que faz com que você seja essa pessoa digna, né? Digna de ser salva, digna de ir para o céu. Você só é digno de ir para o céu pela eleição divina. É a eleição que produz essa dignidade ou essa capacidade em você de ir para o céu, né? Que preenche esses requisitos aí para que você e eu, a gente vá para o céu um dia. Colossenses 1,12 diz o seguinte: dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Glorificado seja Deus pela capacitação que Ele tem nos dado, né? Esse privilégio de fazer parte da igreja do Senhor Jesus e daqueles que um dia irão para o céu, né? De fato, a eleição não busca homens dignos, mas sim produz homens dignos, fazendo deles veículos de bênção. Marcos 13, 20. E protegendo-os do engano. Mateus 24, 24. Então, o eleito, ele é um veículo de bênção, né? A graça de Deus, ela nos elege, e essa eleição, ela faz de nós veículos de bênção.
Marcos capítulo 13, versículo 20, diz o seguinte, 13:20: se o Senhor não tivesse abreviado aqueles dias, ninguém seria salvo. Mas por causa dos eleitos que ele escolheu, Deus abreviou tais dias. Isso daqui é um assunto escatológico, né? Mais para o fim, mas para outro tema, que inclusive já está disponível aí numa playlist, aí no meu canal no YouTube, sobre escatologia, você pode conferir lá. Mas por causa dos eleitos aqui, daqueles que foram chamados pelo livre e soberano ato de Deus, né, os eleitos, no período escatológico, no período da vinda de Cristo, né, ou da grande tribulação, pessoas serão beneficiadas pela misericórdia de Deus, que vai existir ou que vai ser atuante por causa dos eleitos. É o que diz o versículo 20. Se o Senhor não tivesse abreviado aqueles dias, ninguém seria salvo, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, Deus abreviou tais dias. Né? Isso aqui é um assunto relacionado ao período da grande tribulação. Então, o eleito, ele é um veículo de bênçãos e protegendo-os do engano. Né? Então, o eleito também, ele é protegido do engano. Mateus 24:24, ele tem a sua visão aberta contra o engano por causa da eleição. Versículo 24. Porque surgirão falsos cristãos, ou falsos cristos, perdão, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Veja que é dito aqui, se possível, porque os eleitos não serão enganados. Isso no período da grande tribulação, né? Esse texto aqui ele é específico sobre a grande tribulação. Mas nós sabemos que enganadores têm surgido em todos os períodos da história da igreja. E os eleitos só não são enganados porque justamente eles são eleitos. Então, por serem eleitos por Deus para serem salvos, eles têm, ou nós temos, os olhos abertos pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus e pela graça de Deus. Prosseguindo aqui, o Novo Testamento enfatiza que não há nenhuma injustiça da parte de Deus em seu ato de eleger quem ele quer para a salvação. Deus não é injusto. Romanos 9, do 13 ao 20. Né? Romanos 9, do 13 ao 20. Nós já lemos algumas coisas sobre essa passagem. Então Deus escolhe a quem ele quer. Foi isso que ele disse para Moisés: eu terei misericórdia de quem eu quiser, e eu endurecerei quem eu quiser. Né? Isso é muito claro nas Escrituras. O Senhor ele não é obrigado a salvar ninguém, a eleger ninguém. Ele faz isso pela sua graça e pela sua misericórdia. Ao contrário do que dizem, a eleição não desestimula o evangelismo. Em vez disso, essa doutrina encoraja a pregação da fé, Atos 18, 9 e 10, uma vez que afirma que os eleitos, cedo ou tarde, atenderão a mensagem das boas novas. E aí nós temos aqui uma série de versículos que eu vou ler para vocês. E que os escolhidos que estão dispersos serão com certeza reunidos num só corpo, cumprindo, enfim, o plano infalível de Deus. O que acontece? Muitas pessoas dizem que se Deus já tem os seus eleitos, né, por que então que nós temos que pregar o Evangelho? Eles já são eleitos. Mas a Escritura deixa claro que nós temos que pregar o Evangelho para que as pessoas que são eleitas, elas se voltem para Deus. O Evangelho é como um megafone chamando os eleitos para o Senhor. Olha o que diz Atos sobre a questão da pregação. Atos capítulo 18. Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Versículo 9 e 10.
Certa noite, Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse: não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você, e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tem muito povo nesta cidade. Então o apóstolo Paulo foi estimulado e ordenado pelo Senhor, por meio de uma visão, a continuar pregando, porque tinha muita gente ali, muito povo, para ser salvo naquela cidade. Olha só o que diz João 10:16. Abra sua Bíblia comigo em João 10:16 e veja o que diz a palavra de Deus. Versículo 16. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Então os eleitos, eles vão ouvir o evangelho, e em algum momento eles atenderão positivamente à pregação do evangelho. Por isso é que o evangelho deve ser pregado, porque você e eu não sabemos quem são os eleitos. Os eleitos, eles irão se manifestar, se voltar para Cristo, por meio da proclamação do evangelho. Essa ferramenta que o Espírito Santo irá usar para revelar o eleito, para trazer o eleito para esse rebanho, para esse aprisco. Capítulo 13 de Atos, versículo 48, diz o seguinte: os gentios, ouvindo isto, se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Através de que eles creram? Eles creram através da pregação do evangelho. Então, pregar o evangelho é algo de extrema importância. Você e eu, você que é salvo, nós não podemos deixar de pregar o evangelho. Tessalonicenses 4, capítulo 1, versículo 4 e 5, diz o seguinte: sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, e vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês, para o próprio bem de vocês. Então, a igreja de Tessalônica, os crentes de Tessalônicas foram salvos, se manifestaram como eleitos através da pregação, através do apóstolo Paulo. 2 Tessalonicenses 5, ou melhor, 2, versículos 13 e 14. Diz o seguinte: mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Foi para isso que também Deus os chamou mediante o nosso Evangelho, para que vocês alcancem a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, os eleitos, Paulo está dizendo aqui para os de Tessalônica que eles foram chamados pelo Evangelho. Os eleitos foram chamados pelo Evangelho. E o Evangelho é, repetindo, o megafone de Deus. A pregação do Evangelho, o evangelista, o pregador fazendo esse trabalho, ele é o megafone de Deus chamando os eleitos. E que os escolhidos que estão dispersos serão com certeza reunidos em um só corpo, cumprindo, enfim, o plano infalível de Deus. Isso por meio da pregação do Evangelho. Mateus 24, caminhando para o fim. Olha que interessante, Mateus 24, versículo 31, diz o seguinte: e ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. João 11, Evangelho de João, capítulo 11, versículo 51 e 52. Diz o seguinte a palavra de Deus: ora, Caifás não disse isso por conta própria, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos.
Então, ficou aí bem claro que a importância da pregação do Evangelho, nesse parágrafo final, ela se dá porque é por meio da pregação do Evangelho que os eleitos eles se manifestam, eles atendem o chamado do Evangelho, eles respondem positivamente ao chamado interno do Espírito Santo, e nós vamos aprender sobre o chamado interno do Espírito Santo mais para frente, e é através da pregação do Evangelho que os eleitos, os salvos, aqueles que vão herdar a vida eterna, eles se manifestam. Muito bem, então essa foi a nossa aula, segunda aula sobre predestinação. Falando sobre soteriologia, nós falamos aqui sobre a predestinação e a eleição. Eu espero que Deus abençoe você, sua casa. Não deixe de compartilhar, de curtir, de comentar, e que Deus te abençoe. Eu oro ao Senhor para que esse vídeo, essa aula, te faça crescer diante do Senhor, te faça crescer como cristão. Se você ainda não recebeu Jesus como Salvador, faça isso. Ele te ama muito e Ele é aquele que quer e pode, o único que pode te dar a vida eterna. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.